Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia a todos vocês que me veem, todos vocês que me escutam, né? Seja lá em qual horário vocês estejam assistindo ou escutando isso aqui. Meu nome é João, eu trabalho com história aqui no projeto e hoje nós falaremos sobre um tema que eu acho de extrema pertinência para a compreensão e entendimento da realidade social brasileira, que são as favelas, né? Esse processo aí, que é um processo histórico, né, um processo social dinâmico que deve ser entendido e estudado em suas particularidades em específico, cuja relevância, inclusive, né, eu acho que se torna cada vez mais premente, principalmente dado a realidade que nós vivemos hoje em dia com a pandemia da Covid-19. Né? Nós temos, segundo ali a definição mais direta que o IBGE dá, que eu já vou citar para vocês, né? Mas uma das grandes características das favelas enquanto forma de ocupação do espaço urbano é a falta de acesso a certos recursos básicos à vida e à reprodução da vida, como, por exemplo, acesso à água. A Covid-19 requer que nós estejamos constantemente higienizando nossas mãos. Pergunto a vocês, como alguém que não tem acesso garantido à água, consegue praticar esse nível de higienização? Pois então, isso para mim já torna uma reflexão sobre esse tema, já torna um tema para mim de clara relevância. Já fica muito claro para mim que ele necessita um estudo, um entendimento de suas dinâmicas, de seus problemas, né, para que possamos, né, pensar em soluções. E veja que com isso, com soluções, eu não estou dizendo que se deve destruir as favelas, né? Foi uma grande tendência ao longo da história do Brasil a busca por se extirpar as favelas da paisagem urbana, né? Pois elas eram, inclusive, citando aqui charges e menções a essas comunidades a partir da mídia ali da primeira metade do século XX, ela era, né, as favelas, elas eram associadas a doenças urbanas, né, como a lepra, né, algo que o indivíduo contrai e deforma seu corpo, né, ou seja, as favelas deformam a paisagem urbana. Então, não estou falando em soluções no sentido de destruir tudo que ali existe. Afinal de contas, as favelas são espaços de altíssima potência humana que ali reside. Até porque, pensando que são realidades atravessadas por obstáculos que são bastante evidentes, né, a criatividade e a forma como se enxerga, produz e se aproveita a oportunidade é algo de bastante destaque dentro dessas comunidades. Né? Para os que quiserem conhecer um pouco dessa potência proveniente das comunidades, eu recomendo que vocês acompanhem o perfil do Preto Zezé, que, se não me engano, no momento ele é presidente internacional da Central Única das Favelas, acho que é isso o significado, né? A CUFA. Recomendo que sigam o perfil da CUFA, do Preto Zezé, que são perfis bastante instrutivos, no sentido de uma melhor informação sobre o que se passa dentro dessas comunidades, principalmente nesse nosso atual contexto pandêmico. Pois então, feito essa primeira introdução aqui da relevância desse tema, né, vamos partir para uma definição. Né? E a definição que eu vou utilizar é a definição dada pelo IBGE. Né? O IBGE que é responsável pela execução do censo demográfico, que não ocorreu ano passado, não ocorrerá esse ano, ano que vem é ano de eleição, e, como muitos já disseram, eu apenas endosso e engrosso o couro a um país, né, ou sem um censo recente executado com qualidade, é um país cego. Não se produz políticas públicas de qualidade bem direcionadas sem um conhecimento demográfico do país que se está fazendo gestão.
né? Então, ano que vem teremos aí candidatos à presidência da República falando aí em possibilidade de políticas públicas e de formas de gestão pública e de investimentos aqui e ali não sei aonde, mas não será, ou melhor dizendo, nossa capacidade enquanto eleitores de julgar essas políticas, essas propostas de políticas, será bastante, digamos, dificultada pela ausência de dados atualizados, né? Afinal de contas, veja, se o cara está propondo políticas sobre saneamento básico, quem vai fornecer dados sobre as regiões que carecem desse recurso é o censo. É o censo demográfico executado pelo IBGE. Né? As regiões que foram mais afetadas por questões como, por exemplo, a questão da pandemia, né? Ou melhor, inclusive, regiões que necessitam de maior investimento para que, em eminência de um novo contexto pandêmico, regiões que precisam receber mais investimentos nas áreas médicas, né? Tanto no processo de formação como no processo de construção de hospitais, por exemplo, né? Regiões que carecem de escolas, né? Regiões que carecem de abastecimento de água. Tudo isso são números que são produzidos pela pesquisa do censo. Né? Ou seja, sem isso, fica-se cego na hora de propor políticas com relação a temas desse tipo. E a realidade das periferias, né, a realidade das comunidades, a realidade das favelas, ela necessita sempre do maior número possível de dados atualizados, para que se possa gerir uma política que integre essas comunidades. E veja, não é destruir essas comunidades, fazer com que elas desapareçam, não é integrá-las na sociedade civil básica, né? Lembro eu, esses dias, eu estava vendo o vídeo de um canal que eu recomendo, que é do Chavoso da USP. Né? Recomendo muito o canal desse cara. Ele fala algo que, enfim, não é só ele que diz, mas ele foi a última pessoa que eu lembro que eu estava assistindo falar, que era, olha só, dentro das periferias, dentro das favelas, a democracia, ela não existe. Né? O Estado democrático de direito, né, que em geral setores da elite política e econômica do país defendem tanto, dentro dessas favelas, das comunidades, isso meio que não existe. Né? E as populações que lá estão, em muitos casos, estão reféns da violência do tráfico, da violência das milícias e da violência da própria polícia militar, que é uma polícia que mata bastante, uma polícia que também morre bastante. Então, dado esse contexto, né, da relevância do censo e principalmente da relevância de um conhecimento demográfico, né, dessas comunidades, deixa eu partir para uma definição. E aqui eu vou ler na definição que é dada pelo próprio IBGE, né, pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, segundo o IBGE, uma favela é um aglomerado subnormal. O que seria esse aglomerado subnormal? É uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. Ou seja, algumas palavras-chave aqui para a definição. São ocupações irregulares, são ocupações em áreas urbanas e que são marcados pela carência de serviços públicos essenciais. Né? Poderíamos acrescentar uma outra característica aqui, que além de serem ocupações irregulares, são ocupações irregulares que, em muitos casos, estão em localidades de risco, né, como no alto de morros, que podem vir abaixo mediante um processo de intensa chuva. Mas continuando, né, no Brasil,
Esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes, como favelas, invasões, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, dentre outros, né? E aí o censo demográfico, né, para o nosso conhecimento aqui, como já dito e aqui eu ressalto, ele permite mapear, né, a sua distribuição no país, né, identificar como se caracteriza um serviço de acesso à água, né, coleta de esgoto nessas localidades. Então, segundo o IBGE, e aqui eu também faço um breve destaque, que é não se deve, né, dentro das ciências humanas, se ter... Melhor, vou começar de outra maneira. As definições na hora de se investigar e se entender a realidade, né, dentro de uma perspectiva científica, elas são de extrema relevância. No entanto, se tratando de processos sociais, essas definições devem ser entendidas dentro de uma perspectiva dinâmica, né? As realidades sociais estão em constante transformação. Então, as definições, elas devem estar sempre prontas a adequarem-se a novos momentos, né? De novo, as ciências humanas não são ciências exatas, né? Elas dependem dos próprios processos humanos, né? Ou seja, são processos que são difíceis, às vezes, de prever, né? Então, configurações sociais novas surgem, configurações deixam de existir, às vezes retornam com outras faces. E aí, por isso que o estudioso das humanas, né, o historiador, o sociólogo, o próprio geógrafo, né, ele tem essa... ele é dotado dessa relevância do ponto de vista da produção de conhecimento científico. Pois, tendo trazido aqui essa definição, né, vamos falar um pouco de duas questões que estão ali meio que nas origens dos processos de ocupação do espaço, que seguem mais ou menos essa definição que eu dei para vocês agora. A primeira, né, que é uma história meio que... é a história, vamos dizer, mais aceita do início do processo de ocupação do espaço, tal qual essa definição está nos trazendo aqui, se dá ali no contexto pós-massacre de Canudos, pós-guerra de Canudos. O que teria então acontecido? O massacre de Canudos ocorre ali entre 1896 e 1897. Eventualmente tratarei do massacre de Canudos aqui em algum vídeo, mas o ponto é, um contingente de combatentes foi mobilizado, um contingente bastante grande, inclusive contingente esse que bate ali com o contingente militar da Guerra do Paraguai, e veja que a guerra do Brasil contra o Paraguai foi a guerra entre dois estados nacionais soberanos. O massacre de Canudos foi o Estado brasileiro contra uma comunidade de sertanejos, de 25 a 30 mil habitantes, né, dotados de casas feitas de pau a pique, né, sem grandes acessos a grandes armamentos, que inclusive resistem a 3 investidas das autoridades, tanto locais quanto do governo federal, que caem apenas na quarta, e que depois basicamente causa dali uma política de terra arrasada, basicamente. Os homens são, em sua maioria, degolados, as mulheres e crianças são tratados como conquistas de guerra, a região é tacada a fogo. Então, os combatentes que foram levados a Canudos para cumprir esse serviço sujo do Estado brasileiro vão retornar, né? E aí aqui eu vou falar agora especificamente no Rio de Janeiro. Muitos oriundos do Rio de Janeiro vão retornar ao Rio de Janeiro e vão ali ocupar regiões próximas ao Ministério do Exército, visando seus pagamentos, né, pelos seus serviços, Inclusive, alguns trazem que uma das propostas de pagamento era um pagamento em nível de habitação, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela crescia bastante
em população na virada ali do século XIX para o século XX já era dotada de um déficit habitacional bastante significativo, né? Então, esses ex-combatentes, né, não tendo resposta do Ministério do Exército, vão começar a ocupar regiões próximas e, inclusive, vão subir morros, como foi o caso do Morro da Providência, que estava ali nas redondezas, no aguardo, né, de um pagamento. Esse pagamento não virá e eles vão se estabelecer ali e ali eles vão ficando, né? Esse morro, né, o Morro da Providência será por eles de certa maneira rebatizado como Morro da Favela em referência a um morro que havia no Arraial de Canudos, né, um morro que era dotado de um tipo de árvore específico, né, que era chamado de favela. Essa árvore ocupava o morro inteiro, então ele era chamado de Morro da Favela. Esse Morro da Providência no Rio de Janeiro vai passar também a ser chamado por aqueles que ocupam de Morro da Favela. E aqui se estabelece um pouco dessa noção do tipo de ocupação que define uma favela, porque as ocupações que vão surgir posteriores à ocupação do Morro da Providência vão ser chamados de favelas também. Inclusive, vão também chamar ocupações que já existiam desde antes de favela, né? Porque esse tipo de ocupação ele vai deixar claro uma certa dualidade que estava ocupando a cabeça da intelectualidade, da elite política do período, que era a noção, né, o binômio modernidade versus atraso, né, civilização versus barbárie, né, riqueza versus pobreza, né, esclarecimento versus obscurantismo e, obviamente, as elites ali que ocupavam o Estado brasileiro, principalmente ali nesse início de república, né? Lembrando que a república ela foi estabelecida no Brasil a partir de um golpe militar em 1889, em novembro de 1889, era uma república que estava ali, sim, se estabelecendo ainda, buscando se colocar no mundo. E uma das grandes intenções dela era se colocar no mundo das nações desenvolvidas, né? Inclusive essa noção de desenvolvimento, ela dá um tema aqui para uma outra conversa. Não vou entrar nela aqui, até porque esses vídeos aqui não devem ser muito longos, mas eu acabo perdendo o controle falando demais. Mas o ponto é, o tipo de ocupação que começa a ocorrer ali no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, né, principalmente a partir desses ex-combatentes, né, vai determinar como se vai encarar outros tipos de ocupação similares a esse. E aí tem uma outra questão aqui. Na virada do século XIX para o século XX, você tem um processo de êxodo rural também crescente. Como eu falei, o Rio de Janeiro recebia cada vez mais indivíduos, né? Principalmente se parar para pensar que em 1888 houve ali a abolição oficial da escravidão no país. Você tinha ali um sem número de indivíduos que eram tratados como propriedade privada, né, de outros indivíduos, que agora, né, e veja, né, foram só jogados nessa ideia de liberdade em total abstrato, porque os caras eles não tinham acesso à terra, os caras não tiveram nenhum tipo de educação formal, os caras não tinham nenhum tipo de propriedade registrada em seus nomes, então eles foram só jogados, arremessados a essa nova vida. Então, eles vão ocupar os espaços dentro da estrutura urbana, os espaços que se apresentarem para eles, se apresentarem disponíveis para eles. Então, se tem aqui um cantinho que eu consigo juntar um material aqui de construção, construir um casebrezinho, eu vou construir, né? Se tiver aqui um cortiço, que era algo muito comum e bastante retratado, inclusive na literatura brasileira, né? Um cortiço aqui nos arredores, né? Que inclusive era um tipo de construção feita, né, para se explorar ao máximo o potencial econômico do imóvel, né? Você tinha ali, né, um casarão, um prédio, né, que era ali ultra subdividido para que o maior número possível de indivíduos o ocupasse, né, o alugasse, né, dando ali ao locatário uma maximização de seus lucros. Eram espaços altamente anti-higiênicos, né, locadouro de diversos tipos de doença, né, ratos, baratas se proliferavam nesses lugares, enfim.
Então, não só os ex-escravizados, como também indivíduos pertencentes ali a uma classe trabalhadora que não encontrava emprego para sua força de trabalho, né, não encontrava lugar para atender sua força de trabalho, eles ocupavam o espaço dessa maneira, ou através dos cortiços, a construção de pequenos casebres, ou ocupando os morros, né? E aí essa ocupação dos morros, ela vai ser muito intensificada a partir de políticas de reforma urbana bastante rígidas, não sei se é a palavra, ou diria intensas, selvagens, se parar para pensar, porque, como já dito e reitero, a ideia de modernidade urbana era uma ideia europeia, e aí o que se queria era estabelecer uma estética de cidade no Brasil a partir de uma métrica da Europa. Então, você tem ali uma política de desapropriação e despejo, visando ali a demolição mesmo desses casebres e desses cortiços que poluíam ali, dentro da perspectiva da elite, a imagem urbana da cidade. Então, você tem indivíduos, né, famílias, populações ali inteiras que habitam essas estruturas, essas construções que serão desapropriadas e jogadas, né, não vai ter nenhuma política de realocação para eles. Então, eles vão ou buscar espaços nas regiões mais distantes do centro, nas regiões mais periféricas, ou vão buscar espaços que eles consigam permanecer próximos aos centros, mas em condições bastante precarizadas. E aí, no caso do Rio de Janeiro, os morros serão altamente utilizados com esse propósito, né? Você tem muitos morros ali nas redondezas das centralidades urbanas que vão servir, né, para que esses moradores que foram ali, então, desapropriados ou em função da especulação imobiliária não conseguem ter ali a grana necessária para alugar um quarto, um apartamento ou, enfim, ter acesso a algum tipo de habitação, eles vão, então, ocupar essas regiões que, embora relativamente próximas ao centro, não recebem nenhum tipo de atenção do poder público. Inclusive, isso será tema de outro vídeo, né? Ao longo do século XX, quando recebem alguma atenção, é dentro de uma perspectiva de despejo, é dentro da perspectiva de botar abaixo, é dentro da perspectiva de se extirpar isso que era visto como uma mácula na imagem, na paisagem urbana, especificamente aqui falando da cidade do Rio de Janeiro. Então, em linhas bastante gerais, essa é, vamos dizer, são as origens, digamos assim, do processo de favelização do Brasil, né, de favelização de cidades do Brasil, que é um fenômeno que não pode ser desconectado da modernidade industrial, né? E aí, falando especificamente do Brasil, de uma modernidade industrial que se quer trazida para cá. Afinal de contas, o Brasil é um país de uma indústria nacional que tenta se construir, mas capota, né, os interesses de grupos econômicos que se beneficiam com a exportação de itens, de produtos primários, né? Eles têm uma grande força política no Brasil e isso historicamente é demonstrado. Então, uma mudança de eixo econômico para uma realidade urbano-industrial certamente os prejudicariam, a menos que essa lógica estivesse os beneficiando de alguma maneira, tanto que no Brasil nós chamamos o processo de industrialização de uma modernização conservadora, né? Porque nós temos aí os então barões, as elites, os barões do café, que estarão agindo e investindo na industrialização, mas isso é um outro papo. Isso é um outro papo, um papo complexo também, que foge aqui o nosso tema. Mas, finalizando o nosso papo, então, sobre as favelas, sempre pensem que é um processo histórico ligado
a um tipo de sistema econômico que privilegia certos setores da sociedade e, principalmente, concentra poder econômico dentro desses setores e deixa às margens setores inteiros da sociedade. E aí, de fato, aqui para finalizar, eu citei no início a definição mais técnica dada pelo IBGE, mas existe também uma definição social, né? Existe um sentido social, de senso comum com relação a essas comunidades, que se refere muito a atribuir a essas comunidades, as favelas, o sentido de um lugar de sujeira, um sentido de um lugar de criminalidade, um sentido de lugar cujos habitantes que lá vivem estão lá por alguma incapacidade moral, como se aqueles que lá vivem fossem de alguma maneira ruins por natureza, maus por natureza e, portanto, lá residem por sua única e exclusiva incapacidade. Então, essa noção de que as favelas são lugares determinados das classes pobres, né, e indivíduos, e aqui eu cito o jargão, né, de indivíduos vagabundos, né, em geral, esse era e ainda é o sentido atribuído a esses locais, a essa forma de ocupação do espaço urbano e a esse indivíduo que ocupa esse espaço urbano e que, quando transita entre espaços diferentes, causa arrepios em certas classes sociais. Fico por aqui por esse vídeo. Espero não ter ficado muito longo, mas até um próximo encontro. Até mais.